Meus irmãos, boa noite. Que a paz e a luz do nosso amigo divino Mestre Jesus possa nos acompanhar, nos iluminar e nos auxiliar na noite de hoje. Tem muita gente que está olhando esse tema e digo, mas ele vai falar do quê? Essa é a ideia, o tema é enorme. Inclusive foi sugestão do nosso irmão Mário. Eu achei tão bonito o tema que eu botei só tirando dúvidas, mas ele ficou tão bonito que eu escolhi o seu mesmo. Nosso irmão falava no início aqui sobre a questão da modernidade. Nós vivemos numa época em que essas coisas estão acontecendo num galope terrível, numa velocidade fascinante. E cada dia você aprende alguma coisa a mais. Nos últimos meses, por força de circunstâncias de nossa vida, nós ficamos mais influenciados sobre isso. Tivemos que passar um período acompanhando uma pessoa no hospital e o inevitável passar das horas foi compensado pelo nosso amigo Facebook. Entramos numa comunidade de indivíduos que estuda e busca conhecer o Espiritismo. E ao mesmo tempo que nós achamos muito bom a experiência, nós nos surpreendemos a quantidade de dúvidas, a quantidade de informação deturpada, a quantidade de informação sem base. É incrível. A gente não tem o hábito de ler. Então, para a grande maioria das pessoas que estão se afeiçoando a essa nova maneira de escrever, até acentuar é difícil. Nem acento o pessoal usa mais. Quando não usa, só abreviação. Quanto mais um texto longo. E começamos a imaginar, por que não fazer uma palestra em que nós possamos trazer pequenos recortes dessas dúvidas que nos bombardearam nesses últimos 2 meses através do Facebook, e trazê-la com uma proposta que, como nosso irmão Mário já coloca aqui várias vezes, todos os oradores, pelo menos a maioria, têm o seu e-mail à disposição, é só chegar lá, pegar o nosso e-mail. E eu queria fazer esse feedback com vocês. Nós vamos fazer essa palestra como teste. E aquele assunto que lhe incomoda, aquela dúvida que você não conseguiu entender, aquele ponto que não ficou claro, de você mandar um e-mail para nós, para que a gente possa analisar, responder se conseguirmos e prepararmos a próxima palestra em cima dos e-mails que vocês mandaram. Essa é a ideia. Aí vale qualquer dúvida. Por mais que você ache que seja uma dúvida maluca, pueril, mande. Porque a ideia é nós tirarmos as dúvidas. Então vamos começar. O primeiro assunto, esse aqui, quando nós vimos isso na internet, nos arrepiou até o último fio de cabelo. Eu fiquei com medo. Se eu fosse médium, iniciante numa casa espírita, se pela primeira vez na minha vida eu tivesse entrado numa casa espírita e eu lesse o que foi postado, eu nunca mais pisava lá. Eu já ia entrar em pânico. Você já dizer para alguém que ele é médium já assusta. E você colocar desta maneira, isso está na internet e colocado de maneira assim veemente, em mais de um site, não só no Facebook. O médium que não trabalha, normalmente morre cedo. E o melhor que ele morre cedo ou passa por uma vida de grande turbulência. Quer dizer, ele não só morre, como vive sofrendo. Vocês acharam que é muito? Fica com a aura mais densa e sofre mais influências espirituais negativas. Só vantagens. Médium que não trabalha normalmente termina a vida solteiro. Isso é maldade. Isso é maldade.
Principalmente se a gente levar em consideração que a grande maioria dos médiuns que nós temos nas casas espíritas são mulheres. Daí a gente tem uma ideia, isso é terrorismo. Eu me lembro que eu novinho, não é que eu seja mais velho não, os cabelos brancos estão me traindo, mas eu bem mais novo, quando eu cheguei na casa espírita e eu comecei a ajudar, sabe aquela vontade de fazer tudo ao mesmo tempo? Eu fazia parte da evangelização, ajudava na tribuna, aplicava passe, era bombril, fazia mil e uma utilidades, fazia tudo. Aí um dia uma senhora, trabalhadora muito antiga da casa, se aproximou de mim e disse, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu digo, pois não, digo, olha, uma pessoa experiente, mais de 20 anos de espiritismo, ela vai me orientar. Pois não, diga, olha, não faça muita coisa não dentro da casa espírita, senão você acaba obsediado. Eu quase levanto e vou embora. Mas como eu já tinha lido um pouquinho, eu digo, eu acho que talvez ela não tenha entendido a questão. Certas colocações que às vezes a gente faz, a gente tem que repensar. Certas coisas a gente coloca como verdades e a gente precisa analisar. Então as pessoas colocam essas afirmativas e quem não entende ou não conhece, lê, considera como verdade absoluta. Quem é que vai querer ser médium? Nessa circunstância, ou você é médium, ou você sofrerá. Está aparecendo aquelas cartas. Se você não mandar 8 cartas, sua mãe morre atropelada. Médium que não trabalha, sintomas. Eu adorei isso. Dores de cabeça, só eles têm. Alterações constantes do humor. Não levem-se em consideração as mulheres, né? Elas não têm alterações de humor em certos períodos no mês. Não acontece. Taquicardia. Eu tenho. Irritação e sensação de aperto no peito. Quem já sentiu estresse sabe do que eu estou falando. Não precisa ser ataque cardíaco, não. Mas se você estiver hiperventilando, estressado, a sensação é a mesma. Problema nos ossos, músculos e articulações. Quem tem artrite é médium, consequentemente. Como não usa sua energia de forma positiva, é assediado e muitas vezes comandado por espíritos em desequilíbrio. Mas ninguém, isso não acontece com mais ninguém, só com médium. Se a gente pensar, esses sintomas realmente acometem muitas vezes a pessoa que está principalmente no início da mediunidade. É muito comum. A sensação de proximidade de um espírito faz o coração sair disparando, feito um cavalo louco. Sensação de calafrio, a pressão baixa, a pressão sobe. E você fica com todas aquelas sensações. É normal. Não significa que isso seja uma coisa ruim, mas não significa que o sujeito esteja com uma aproximação espiritual. Ele pode estar tendo ataque cardíaco. A gente não pode generalizar as coisas, assumir como o ponto total. Então colocar a um médium que ou ele é médium ou ele está acabado é um grande problema. Mediunidade é uma situação natural do ser humano. É inerente à condição humana. A única diferença é que uns são mais sensíveis e outros são menos sensíveis. O chamado médium ostensivo, aquele que vai conseguir ver, perceber com facilidade, comunicar-se com os espíritos, esse tem um compromisso a mais. Porque, na verdade, o compromisso dele é o mesmo compromisso de que um homem inteligentíssimo que faz engenharia. Ele tem que construir um prédio que não mate ninguém. Ele tem que construir uma ponte que não desabe na cabeça de alguém. Assim como o médico que tenha o dom, a facilidade para trabalhar com a vida humana, com a medicina, com a pesquisa, ele tem uma grande responsabilidade. Usar aquele conhecimento, usar aquela capacidade para ajudar as pessoas da melhor maneira que ele puder. A mediunidade é isso. É uma ferramenta. O que acontece, no dizer de Emmanuel, é que a maioria de nós que somos médiuns falimos desastrosamente, ou seja, a grande maioria de nós somos repetentes na escola da reencarnação. Nós falimos tanto, teimamos tanto em errar, que nós recebemos a mediunidade como oportunidade. Porque a própria mediunidade é uma consequência evolutiva. Mas por nossa necessidade
Nós recebemos a condição dessa comunicação, dessa facilidade do intercâmbio, para que nós possamos nos ajudar e ajudar quem ficou para trás. Quem nós abandonamos no caminho, talvez. Então é uma grande oportunidade de ressarcir débitos, de reencontrar velhas amizades, de fazer novos rumos para o futuro. Não há nada de impositivo, mas de absolutamente necessário. Então, ser médium é uma grande oportunidade, não é castigo, nem é um presente. A gente tem que encarar o médium como uma pessoa normal, porque mediunidade não tem idade, não tem sexo, não tem condição moral, nem condição intelectual. Qualquer pessoa pode vir a ser médium. Então, o que nós fazemos com a nossa mediunidade é que é a questão. Agora, se você, antes do sujeito começar, você já diz a ele que ou você vai ou você se acaba, se fosse assim, vamos já raciocinar. Se a pessoa não tivesse a opção absolutamente nenhuma, ou ele vai ser médium espírita ou não vai ser, e se ele for evangélico, o que ele faz? Se ele for católico, se ele for um padre católico, o que ele vai fazer? De manhã ele vai na missa e de noite ele vai no centro espírita trabalhar? A mediunidade, você vai achar ela em... Eu também me assustei. Em todas as religiões. Em todas as religiões. Só que cada um vai utilizá-la da sua forma. Cada um vai canalizar aquela energia. Um vai receber o Espírito Santo, o outro vai falar em nome do Espírito Santo, o outro vai trabalhar na Umbanda, outro vai no Candomblé, outro vai no Espiritismo. Nós vamos canalizar e nos responsabilizar pelo que fizermos dentro da nossa realidade. A espiritualidade amiga não faz essa divisão, nós fazemos. Os bons espíritos ajudam aqueles que se ajudam, ajudam aqueles que se esclarecem. Assim, faltou uma última, me perdoem, depressão. Realmente é uma coisa que só dá em médico. Vamos em frente. Agora. Essa passagem de Domínios da Mediunidade de Emmanuel. Na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Cada criatura com os sentimentos emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Ou seja, aquela realidade da aproximação de espíritos, de influenciação de espíritos, todos nós passamos por isso. Imagine eu aqui falando na tribuna e alguém sentado, um médium, vidente. Aí ele diz, olha, eu estou vendo um espírito ao seu lado. Se você não estivesse vendo, eu me assustaria. Eu estou numa casa espírita, fazendo uma palestra. Se não tivesse nenhum espírito do meu lado, eu me sentia abandonado. Não tem nada extraordinário nisso. Aqui nós temos praticamente duas palestras. Uma de encarnados e outra de desencarnados. Ambos assistindo. Quando a gente vai no carro, essa eu me lembro sempre, tinha um amigo nosso que ia conosco na instituição, às vezes quando ele estava muito irritado, e ele via que tinha alguma coisa que queria que ele não fosse para o centro, ele dizia assim, olha, se é para me irritar, entre no carro e vamos. E ele sempre dava carona. Nesse dia a gente entrou no carro com ele e ele comentou comigo, né? Disse, mas Chico, olha, eu já estava tão irritado, que quando eu cheguei, eu disse, olha, se é para me irritar, entre no carro e vamos. Aí quando ele terminou de dizer, o espírito atrás fez assim, e eu vim, viu? O sangue desceu, eu fiquei branco. Ele disse, o que foi? Nada. Nada. Quando a gente chegou no centro, eu me esqueci, porque ele estava no carro e chegou no centro. Aí quando a gente voltou para o carro de novo, ficou. Ficou no centro para ser ajudado. Mas a gente ri, mas acontece. São situações que o médium passa. A diferença é que ele não conseguia, ele sabia, percebeu por intuição que tinha algum amiguinho espiritual atazanando o juiz dele. Só que eu vi o espírito. A diferença é essa. O fato de você ser médium, ser mais sensível, vai implicar que você vai perceber a influência mais facilmente. Pode ter uma outra pessoa sofrendo a influência e ela não se dar conta. Então eu considero a mediunidade vantagem.
Porque você sabe. Você não aceita se não quiser, mas você sabe. Aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam com todas as edificações, como todas as edificações preciosas. Reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo, e sem amor e devotamento não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Quando você vê um médium que se destaca pela sua dedicação, pelo seu amor, é esforço próprio. E muitas vezes não é a primeira experiência dele na função, não. Ele já está trabalhando com aquilo faz tempo. Às vezes não é nem a primeira reencarnação que ele vem como médium. Porque é um processo de aprendizagem, de desenvolvimento. Então, quanto mais a gente ama, se dedica, estuda e aprende, melhor se torna. Mediunidade não é empecilho para ter uma vida normal, para ter filhos, para casar, para viver sua vida. Pode ficar tranquilo, não morre só não. Aquela ideia do morre solteiro é porque o sujeito fica tão perturbado que ninguém aguentava viver com ele, então ele morre só. Essa era a ideia. Mas é como se mais ninguém se separasse por tantos motivos. A gente não pode generalizar. São essas atitudes, às vezes, que fazem com que as pessoas se afastem da doutrina. Porque a gente coloca uma opinião como definitiva. E o Espiritismo ele está sempre aberto a que a gente analise e pesquise. Vamos para a próxima? A autoridade, já que era mediunidade, puxei essa. A autoridade das comunicações mediúnicas. Devemos ou não questionar a condição espiritual do comunicante? Por que eu coloquei isso aqui? Já que a gente estava falando de médium, era interessante a gente falar de uma questão que é básica dentro do Espiritismo. Como é que eu sei que aquele espírito é quem ele está dizendo que é? Espírito não tem RG, nem identidade. Outro dia até nós brincávamos que um amigo nosso falava sobre essa questão de espíritos que se dizem médicos. E se apresentam, não vou trabalhar com você. E a partir de agora a gente vai curar o pessoal. Peço o CRM dele. Peço o CRM dele. Ele não foi médico? Tem CRM para você pesquisar. Por quê? É uma brincadeira. Ele não vai dizer CRM, porque ele pode ter estudado medicina no plano espiritual. A medicina daqui não vai influenciar tanto. Mas digamos que ele seja médico. Ele foi médico. Aí chega uma pessoa e diz, vamos tratar. O que é que você recomenda para eles? Não, você vai pautar sanguessugas nas costas 4 vezes por dia. Você vai fazer um vomitório. E nós vamos botar ventosas nas suas costas. Em 1700 e pouco isso era normal. O nego sangrava tanto que morria de sangramento, não era da doença. Porque você tinha a bilis negra e a bilis boa. E quando você estava doente é porque você tinha muito bilis negra. Não me pergunte o que é bilis negra não, que eu também não sei. Mas esse era o conceito de medicina da época. Se ele for um espírito médico, de boa vontade, mas que estiver preso à realidade de 1700, eu acho que ele não vai passar na dor para ninguém, não. Então a gente tem que pensar. Um amigo nosso teve recentemente um desses muitos amigos que trabalham em cura, e ele passou aqui por Recife e ele fez questão de ir. E foi lá e o sujeito pegou uma faca, enfiou na cabeça dele, que ele tem um coágulo que impede que ele enxergue bem. E ele foi lá, tirou foto, o sangue escorrendo, a faca enfiada na cabeça dele e tudo. Aí quando ele voltou, disse, aí, e olha que eu estou enxergando melhor. Eu digo, graças a Deus o senhor está enxergando melhor. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu digo, claro. Ele operou o coágulo que está no seu cérebro. Ele foi. Com uma faca. Foi. Ele fez um buraco, tirou o escalpo, arrancou o tampo e foi no cérebro com a faca. Ele disse, não, ele só enfiou a faca. Eu digo, não, mas uma faca de cozinha não atravessa um crânio assim não, meu filho. Ou ele enfiou a faca em você, ou ele usou um martelo. Não. Quer dizer, então, que ele só cortou a pele. Se ele cortou a pele, por que ele usou a faca? Para que ele usou a faca? A faca não atravessou o cérebro. Não atravessou o crânio para chegar onde estava o coágulo. Ele pode ter operado o coágulo. Mas por que ele usou a faca?
Porque você acreditava que somente com a faca e ele batendo na sua cabeça era verdade o que ele estava fazendo. Ele não precisava usar faca. Ele não precisava usar nada, não precisava fazer um corte na sua cabeça. Por isso que na casa espírita você vai e toma o passe e ninguém bate com o martelo em você. Fique tranquilo. Eu estou criticando ele? Não. Ele trabalha dentro da realidade dele. Você vai a ele se você quiser. Mas você não precisa. Isso aconteceu comigo também, um médium, fora da casa espírita, trabalhando com um amigo espiritual, e o sujeito começou a enfiar agulha no outro. Mas a agulha, não é agulha de acupuntura não, hipodérmica mesmo. E tome agulha. E já desceu aquele frio pela espinha, né? Aí quando desceu aquele frio, eu digo, meu Deus, ele vai fazer isso, o espírito girou e olhou para mim. Quer dizer, o médium, né? Eu não disse nada. De lá longe ele virou e olhou para mim. E continuou. E eu abismado, digo, meu Deus, ele vai continuar enfiando agulha no homem. Aí o espírito olhou de novo para mim, aí fez, você sabe por que eu estou enfiando agulha nele? Não sabe. Aí eu pesquei, digo, sei. Não vou mais criticar, me perdoe. Aí depois o sujeito da agulha veio falar comigo. Mas Chico, foi que ele disse para você? Eu disse, não, nada, não, isso é besteira. Mas para a mulher dele eu contei. É porque ele não acredita. Então o espírito sabia da grande dúvida que ele tinha. Se ele só fizesse a transfusão de energias, ele não acreditava mesmo. Ele estava ali porque a mulher tinha obrigado ele a ir. Mas se ele ficasse com um bocado de agulha espetada, ele ia acreditar que alguma coisa estava acontecendo. As agulhas não estão doendo? Então aquele espírito trabalhava ali dentro daquela realidade, não era uma casa espírita. A espírita não vai só em casa espírita não, a gente entra em qualquer lugar, meu filho, tem isso não. Aí vamos em frente. Em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Não tem importância? Não. O que interessa numa comunicação é o conteúdo. O que se diz. Pouco nos interessa quem está dizendo, porque a gente não tem como confirmar. Então, como a gente vai saber quem está falando? Pelo que ele está dizendo. Pelo conteúdo que ele está falando. Agora, se ele declinar o nome, se ele chegar a dizer que é Bezerra de Menezes, aí ele vai ter que falar a altura de um Bezerra de Menezes. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente, quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente. Olha a confusão. Sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. A gente não conhece todo espírito superior. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Por isso tem tanto Bezerra de Menezes por aí. Porque ele simplesmente, uma entidade, um amigo espiritual, na condição de Bezerra, se ele for falar com alguém, for dar uma mensagem, ele achar que aquela comunicação vai ser melhor interpretada com o nome de Bezerra, ele vai declinar o nome de Bezerra. E Bezerra não vai ficar chateado por isso. Nem vai botar um processo de forma alguma. Porque os dois estão na mesma condição. Para a gente é um pouco difícil de aceitar. O problema é quando alguém tenta se passar por alguém que não é e não tem condição para aquilo. Esse é o problema. Eu já tive a oportunidade de discutir com Bezerra de Menezes. Não foi bonito. Eu discuti com ele. Eu estava numa instituição, o dirigente me chamou, estava dando uma aula. Disse, olha, aquela nossa irmã aqui quer falar com você. Como eu estava num momento que o pessoal estava debatendo, eu me afastei e disse, pois não. Eu não tinha percebido que a pessoa estava mediunizada. Estava em transe mediúnico. Então ele começou a falar, disse diretamente, eu sou Bezerra de Menezes. Aliás, na hora ele não me disse, quem me disse foi outra pessoa, ele tinha dito a ela. E ele disse, olha, a partir de agora eu sou encarregado do trabalho de assistência dessa casa espiritual. E a partir de agora vai ser feito do jeito que eu quero, como eu disser, tem que ser feito.
e os médios vão fazer exatamente o que eu disser. Se não for assim, vou recolher minha equipe e vou embora. Eu digo, Deus lhe abençoe e vá com Deus. Dei as costas e voltei para a aula. A dirigente quase morre. Depois ela veio falar comigo, mas Chico, pelo amor de Deus, é Bezerra de Menezes, como é que você não dá atenção? Eu digo, Bezerra de Menezes, chegar numa casa espírita e dizer que vai ser do jeito dele, do jeito que ele quer, como ele mandar, isso não existe. Espíritos esclarecidos não são prepotentes, não mandam, não ordenam, eles esclarecem, eles orientam. A responsabilidade da administração da casa espírita é nossa. Eles podem nos orientar, nunca determinar. Se há algum determinismo em fazer o bem, isso há. Então é preciso critério, no sentido de ler qualquer que seja a comunicação. Me diga uma coisa, quando você recebe a conta do telefone estourada em casa, você fica com raiva do carteiro? Fica. Você sai correndo atrás daquele homenzinho com papel porque ele tirou sua conta d'água. Vem cá, porque você tirou uma conta d'água tão alta para mim? A culpa é dele. Já diz o antigo ditado, diz assim, não mate o mensageiro. Porque geralmente quando o mensageiro trazia uma notícia para o rei degolava ele. O médium é o mensageiro. Ele está passando informação. Então se eu passar para você uma música de Roberto Carlos, eu vou ficar orgulhoso. Olha, eu estou passando você uma música de Roberto. Fui eu que fiz. Não, foi Roberto. Eu só estou dando a você. Então o médium, ele não pode se sentir orgulhoso nem vaidoso pelo fato de passar a mensagem. Ele só é isso, o mensageiro. Agora, se o mensageiro for míope, surdo, aí a coisa complica. Porque ele vai ter dificuldade de transmitir a mensagem. Então a qualidade do mensageiro importa também. Mas ele não pode se orgulhar pela mensagem que ele dá. E é preciso cuidado. Numa certa casa espírita, eu sou contador de causas, vocês vão ter que me aguentar. Numa casa espírita, eu já andei muito. Numa certa casa espírita, nós tivemos a oportunidade de conversar e um dia a gente chegou lá e tinha aqui as cabines de passe, eram menorzinhos, e na frente tinha um paninho. Aqui com a luz fica na dúvida se é verde ou um amarelo. Mas era todas os paninhos eram azuis. Quando nós voltamos numa outra oportunidade, todos os paninhos eram verdes. Eu digo, o pessoal deve estar trocando para lavar, né? Para não ficar, porque pega poeira, né? Normal. Mas aquilo nos chamou a atenção e a gente comentou. Eu digo, agora mudou, tá ficando colorido, no mês que vem vai ser cor-de-rosa. Não, foi o mentor espiritual da casa que determinou que as cores estavam erradas. Tinha que ser verde, não pode ser azul. Eu digo, vocês não conhecem uma palavra do dicionário, vocês não conhecem uma palavra do português. Aí ele virou para mim, Siqualdo, por quê? Por quê? Porque não pode ser azul, tem que ser verde. Por que é que o verde vai influenciar o pobre coitado que está lá dentro aplicando passe? E quem está recebendo? Por causa da cor. Ah, mas se você usar uma camisa preta, você não pode aplicar passe. Eu, então, de vermelho, roxo, jamais poderia aplicar um passe. E se o nosso irmão indígena vier aplicar passe, ele vai arrancar a pele? O nosso irmão afrodescendente, como é que ele vai aplicar a pele? Como é que ele vai tirar a pele para poder aplicar? Ele vai fazer o quê? Vai botar uma camisa branca? Não adianta. Se a cor, dependente disso, como é que a gente ficava? Não, mas quando a gente aplica o passe, você vê as cores. Nós vemos a vibração, o comprimento de onda, daí a cor. Mas o fato da cor em si significa pouca coisa. Não estou aqui, eu não sou perito, por exemplo, em cromoterapia, nem ouso ser. Não tenho nada contra a cromoterapia. Mas se nós formos usar, a gente tem que pesquisar muito a respeito. Por exemplo, a gente sabe que se você pintar um quarto de azul, a sensação que nos passa é de tranquilidade, um azul bebê. É uma sensação de tranquilidade, isso é básico. Todo mundo sabe disso. Mas se eu for, digamos, aplicar um azul para tranquilizar uma pessoa, vamos aplicar, certo? Por quanto tempo eu vou fazer a aplicação? A que distância?
Com que intensidade? Gente, existe pelo menos 1000 matizes de azul diferente. Qual o comprimento exato de onda dentro do espectro azul eu vou usar? Deu para entender como é complicado? Então vamos trabalhar com aquilo que a gente conhece? Vamos continuar. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas, ou seja, aquilo que naturalmente você percebe o Espírito oferecendo. Cada reunião mediúnica, cada comunicação, cada assistência é uma nova oportunidade de você ouvir e de você perceber alguma coisa. Então estamos interessados no conteúdo. Aí muita gente fala assim, mas é uma mensagem de André Luiz. Você sabe como André Luiz se chamou André Luiz? Quando ele foi apresentado por Emmanuel a Chico, Chico viu, disse, olha, Chico, esse nosso irmão agora vai se aproximar de você porque ele vai escrever alguns livros por você. Então ele vai precisar andar com você um bom tempo. Aí Chico disse, prazer, meu irmão, como eu posso chamá-lo? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e fez, olha, aqui do lado tem um rapaz, como é o nome desse rapaz que está aqui? Aí Chico fez, é meu irmão André Luiz, pronto, me chama assim. Para ver a importância que ele dava à questão do nome. Vamos em frente? Continuando ainda um pouquinho. Isso aqui é interessante, voltando a essa questão da importância de você questionar. Porque tem certas pessoas assim, mas eu não vou questionar o espírito. Não vou questionar. Como é que eu vou questionar o mentor da casa? É simples, você tem dúvidas. Pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e quem convém esperar o ensino dos espíritos, sem o provocar. É um erro. Os espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas, de alto alcance, e que errôneo seria desprezar-se, mas explicações há que frequentemente se teriam de esperar longo tempo se não fossem solicitadas. Sem as questões que propusemos, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns ainda estariam por fazer-se. Allan Kardec. Se ele não tivesse perguntado, a gente não estava esperando para saber como é que ia dar. Porque a gente tem que entender que não é papel dos espíritos nos explicar todas as coisas. Até pelo que, só quando a ciência se desenvolve bastante e nós desenvolvemos o nosso entendimento o suficiente, eles podem abrir certas portas. Porque senão, não adianta. A gente não vai entender mesmo. A gente não vai conseguir compreender certas coisas. Não é porque são mistérios intransponíveis, é porque nós não alcançamos a condição de entender e raciocinar nesse nível. Por isso há certas coisas que você pode perguntar à vontade. Eles não vão responder. Ou porque não podem, ou porque não sabem. Porque pelo fato de ser um espírito desencarnado, ele não tem toda a sabedoria do mundo. Senão a gente corre o risco de ver anomalias, como um espírito que na Bahia, na época de Pititinga, que foi presidente da Federação Espírita Baiana, um médium fantástico, e um dia ele reparou que o centro estava esvaziando, a federação estava esvaziando. Aí ele disse, o que está acontecendo? Disse, não, porque tem um centrozinho aqui perto, que Jesus e Maria estão se comunicando. E a coisa foi ampliando. E teve um dia que ele foi lá. Digo, agora eu também vou, né? Eu também iria. Aí ele foi lá. Quando ele chegou lá na reunião, que o Espírito se comunicou, Jesus, não sei o quê. Aí ele atalhou e disse, mas meu irmão, você não tem vergonha não de se passar por Nosso Senhor Jesus Cristo? O Espírito, pera lá. Eu não disse isso não. Mas você está aqui, está todo mundo aqui porque é Jesus que está falando. Digo, mas meu nome é Jesus. Você ainda insiste que é Jesus, mas eu sou Jesus, meu nome é José. Jesus, eu trabalhava na padaria ali da esquina, vivi aqui muito tempo, conheço o povo tudinho. Agora, se eles estão dizendo que eu sou Jesus Cristo, o problema é deles. Interessante uma coisa que eu tinha como certa, e depois,
Por isso que é bom a gente estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns. É para a gente ler, reler, até cair os olhos mesmo. A gente tem que ler. Porque uma coisa certa para mim, que eu achava uma das maiores provas de autenticidade de uma comunicação, era a assinatura idêntica à da pessoa tinha quando viva. Eu tinha isso como certo. Até que o próprio Kardec coloca lá que espírito também falsifica. Eu tive que rever meus conceitos. É uma prova da condição mediúnica. Mas isso não indica que o espírito que assinou foi o mesmo espírito que desencarnou. Isso indica que houve uma comunicação mediúnica, mas que pode ser fraudulenta. O que vai realmente ratificar a comunicação é que o espírito disse na comunicação. Aí você tem que tirar a influência do médium, a dificuldade do espírito de lidar com a mediunidade do médium. Tem uma série de questões. Vamos em frente. Essa é ótima. Essa é uma briga que eu luto e que eu tenho toda vez que eu vou aplicar um curso de passe. Qualquer pessoa pode dar passe, basta a boa vontade. Vamos dizer que está todo mundo aqui no navio. Estamos todos no navio. O navio começa a afundar. Ninguém sabe nadar. Você pode ter a boa vontade de pular para salvar alguém. Você vai morrer junto. Você pode até conseguir salvar um ou dois. Ou você pode morrer junto. Por mais boa vontade que você tenha. Você pode até saber nadar. Se você não tiver boa vontade para ajudar alguém, não vai adiantar saber nadar. Não é verdade? Está vendo como a gente não pode ser radical num sentido único? A gente tem que interpretar e não colocar verdades fundamentais e dizer que só existe dessa forma e não adianta se argumentar. A gente tem que conversar. Porque, inclusive, o que eu estou fazendo com vocês é pegar a minha opinião e respaldar com os textos da doutrina. Mas é minha opinião. Vocês é que têm que analisar se ela faz sentido ou não. Eu não estou dizendo a verdade. Eu estou fazendo a minha interpretação do que eu considero ser ela. Cabe a vocês fazer uma análise disso. Cabe a vocês pensar a respeito. Qualquer pessoa pode aplicar o passe. Qualquer pessoa pode aplicar o passe. Desde que queira. Se disponha. Não existe um pré-requisito. Existem possibilidades. Que impossibilidades? Se você estiver doente, você vai dar o quê se você já não tem? Você vai aplicar um passe se você está mal. Se você está desequilibrado emocionalmente, arrasado, você vai aplicar o quê? Você vai acabar transmitindo para a pessoa a angústia que você está sentindo. E se a pessoa estiver mal, você vai receber dela e não vai conseguir se livrar do problema. O passe é uma transfusão de energias que funciona nos dois sentidos. Você que está aplicando vai doar sua energia magnética somado aos fluidos espirituais para aquela pessoa. E ela vai lhe influenciar também. É por isso que às vezes você vai aplicar o passe e você sente que a pessoa está com dor de cabeça, você sente que a pessoa está passando mal. Às vezes você sente o gosto da bebida na boca. Você percebe a presença do espírito, depende da sensibilidade do médium. Mas o médium pode acabar de aplicar o passe e ele começar a passar mal, porque ele não conseguiu, ele recebeu a carga vibratória da pessoa e não conseguiu se desfazer. Ele simplesmente precisa se harmonizar. Ele entra em prece, busca voltar ao seu campo de equilíbrio e ele vai voltar ao normal. Mas eu posso aplicar um passe em você deixando você morrendo de dor de cabeça. Com todo o meu amor. E eu vou matar você de dor de cabeça. Se eu só centralizar minha energia num único plexo, na sua cabeça, tome amor e tome energia. Se você for muito sensível, você vai ficar com dor de cabeça. Mas não vai ficar com dor de cabeça porque é uma energia negativa, não. É porque eu sobrecarreguei o seu plexo, o seu centro de força. Aí quando acaba o passe eu faço, você está se sentindo bem.
Porque aí eu vou ter o feedback de se você tal ou não. Se não, estou morrendo de dor de cabeça. Eu digo, exagerei. Eu chego lá e disperso. Retiro o excesso. E passou a dor de cabeça. Isso é conhecimento técnico. Para aplicar o passe, a gente precisa estudar? Sim. Por que não? Para ter uma carteira de motorista, você tem que fazer aula. Imagine influenciar o equilíbrio orgânico de alguém. Não seria interessante ter uma noçãozinha? Por exemplo, de como funciona o corpo? Porque está lá, você vai impor as mãos sobre uma pessoa. Aí vem na sua mente, coloque sua mão direita sobre o baço. Eu acho que o baço não é na testa. Será que o espírito vai ter que incorporar? Vai ter que mediunizar você? Pegar a sua mão e levar até o baço da pessoa? Ou se ele só disser, coloque sua mão sobre o baço e você sabe onde é o baço, você bota a mão em cima. Os espíritos nos auxiliam, mas não precisam trabalhar por nós a nossa parte. Quanto mais adquirir conhecimento, melhor. Eu não preciso ser um expert. Eu não preciso saber física quântica para aplicar um passe, não. Eu preciso de boa vontade para aprender, disposição de me preparar e aplicar o passe. Quanto mais sabemos, mais estamos prontos para servir. A doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento. Ah, mas eu não tenho, eu tenho que passar, eu tenho que fazer o Enem, eu tenho que fazer o Enem, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer uma faculdade de pós-graduação em espiritismo para aplicar um passe. Não, precisa não. Mas pelo menos o conhecimento básico é bom. Porque se você está aplicando o passe e a pessoa que vem com desequilíbrio mediúnico, ou a pessoa que vem num processo obsessivo avançado, e no meio do passe ela dá uma comunicação, o que é que você faz? Aí tem que fazer o curso. Tem que fazer o curso para ver. Mas o passista não precisa entrar em pânico. Ele só vai retirar o excesso de energia, vai convidar o amiguinho a se retirar, vai tirar o excesso de energia dos centros de força e ele vai se afastar, porque ele não consegue ficar junto. É simples. Mas se você não sabe o que fazer, dá um frisinho na espinha, né? E agora, José? Daí a necessidade da experiência, do trabalho em grupo, do diálogo, de não fazer sozinho. Melhor em grupo. Para que a gente possa aprender a trocar experiências. A condição física e moral do passista afeta a eficácia do passe, com certeza. Se eu estiver desgastado, eu não vou conseguir aplicar o passe. Se eu for aplicar um passe espiritual, eu posso aplicar o passe nesse salão todinho e eu vou sair bem, não vou ter um pingo de cansaço. Vou cansar os braços. Mas energeticamente eu não estou doando, eu estou recebendo e repassando. Mas não dá para aplicar um passe totalmente espiritual. Você sempre dá do seu também. Você sempre dá um pouco de si. E quando você faz, você sente uma leve fadiga. Nada que um bom prato de feijão em uma noite de sono não resolva. Não tem nada de extraordinário. Mas a gente precisa entender o fenômeno, conhecer o fenômeno para usá-lo. E passe, gente, reiki é passe. Aquele peãozinho roxo que o sujeito chega lá e faz a reza, é passe. Cada um dá um nome, cada um tem uma técnica. Só que dentro da doutrina espírita, nós já temos um conhecimento solidificado. Eu não preciso usar um peão roxo para dar passe em ninguém. Mas se aquela pessoinha, aquela sinhazinha lá do interior, dá para tirar quebranto do menino e o menino fica bom, deixa ela dar, não tem problema nenhum não. É ótimo. Só você não precisa fazer igual, porque você já sabe que não precisa do peão roxo. Se a gente conhece a técnica, se a gente entende o fenômeno, a gente consegue ver e entender e respeitar cada um dentro da sua condição de entendimento, sem nos sentirmos superior e sem de forma alguma menosprezar ninguém. Vamos em frente. Comunicação com os mortos, cartas consoladoras. Por que não há mais desse trabalho? Isso aí foi bem intencional, porque a gente já fez aqui, né? Já houve, e de vez em quando o pessoal fica pedindo, não, volte. Vocês já notaram que em Recife, aqui em Pernambuco, na área do Nordeste, quase não existe. É difícil você achar, não é verdade?
Até pelo que nas casas espíritas não há tradição desse tipo de trabalho. Vamos colocar algumas questões. Qual a importância desse tipo de trabalho? Ele não é mais nem menos importante. O que muitas vezes acontece é que há um grande fluxo de pessoas em busca disso porque querem alguma notícia de alguém que já partiu, a necessidade de entender, mas a grande maioria mesmo vai por curiosidade. Poucos são aqueles que vão pelos entes que desencarnaram. Tem gente que se tivesse um telefone, todo dia ligava para o umbral. E aí, tu viste fulano, ele está por aí? Ah, eu sabia que aquela peste estava aí. Todo dia a gente queria uma notícia. Eu digo, olha, mas eu tenho certeza, pergunta a ele onde foi que ele deixou o boleto, que eu tenho que pagar até o final do mês, eu perdi. Infelizmente, eu estou brincando para a gente se distrair, para muita gente é uma questão séria. Para muita gente que recebeu a carta e não se convenceu. O fato de receber a carta não é obrigatoriamente uma forma de convencimento, porque nós não estamos fazendo proselitismo. Então, aquele que faz esse trabalho, o faz com um coração muito sincero. Mas é um trabalho difícil de fazer e muito complexo. Sem falar da quantidade de responsabilidade que gera em toda a instituição. Porque você se destaca. E é preciso muito cuidado. Da mesma forma, o trabalho de cura. Se você já tem a fluidoterapia, tira o nome de cura. Quando você faz o tratamento de fluidoterapia, pode acontecer a cura. Você não precisa botar o nome cura. Para quê? Para chamar as pessoas? Nós não temos essa preocupação. Nossa preocupação é esclarecer, não doutrinar. Aí vamos em frente. Qualidade do médium específico. Dê uma lidazinha no livro dos médiuns. A quantidade de médium, de tipo de médium, de qualidade específica de médium. Médium psicógrafo. Ele pode ser consciente, inconsciente. Ele pode ser um médium de poesias. Ele pode ser um médium que escreva músicas. Ele pode ser um médium que faça desenhos, que pinte quadros. Ele pode ser um médium que só escreva em prosa, em verso. Cada médium tem uma característica. Porque Chico Xavier, nós o consideramos um médium extraordinário, porque ele era um médium plural, podemos dizer assim. Ele conseguia abarcar quase todos os aspectos. Ele escrevia em prosa, em verso, ele escrevia livros, ele escrevia cartas consoladoras, ele dava comunicação psicofônica, ele era um médium que tinha essa facilidade. E o mais importante, não é simplesmente que tem um espírito desencarnado e um médium que acontece a comunicação, não. Tem que haver sintonia, afinidade. Então não é simplesmente um médium chegar e dar a comunicação, não. Há dificuldade. Chico tinha a condição dessa facilidade de um grande número de espíritos diferentes, de condição diferente, ter facilidade de falar por ele. E mesmo assim, para certos trabalhos, os espíritos acompanhavam ele por meses para dar uma comunicação, para estabelecer a sintonia. Imagine esse trabalho, como é complicado. Então, nem todo médium dá para isso não. Às vezes, numa reunião mediúnica, você recebe alguns rascunhos, você recebe algumas informações, mas ao ponto dessas informações chegarem a ser concretas, é preciso tempo, é preciso dedicação, e é preciso ver se realmente vai por aí. Por isso que até o termo desenvolvimento mediúnico não é o termo adequado. Porque nós não desenvolvemos nada. A mediunidade, ela se desenvolve. Nós orientamos. Nós estudamos o processo. O médium espírita é um médium que se educa. Ele se educa para entender o fenômeno, como é que funciona, como é que o espírito se comunica, por que eu me sinto mal, como eu controlo isso. Tem necessidade de eu me sacudir, tem necessidade de eu gritar, tem necessidade de eu puxar um charuto ou se eu dançar.
Já imaginou? Eu tenho 1,90 m. Peso 130 quilos. Hoje eu estou bem sincero, nem Cristo. Agora já imaginou eu dançando de pombagira? Dá uma dor no coração, não dá? Pois ela chegou junto de mim e disse, eu quero dançar. Eu digo, minha flor, não vai não. Mas eu quero dançar. Digo, mas minha linda, não vai não. Aqui é diferente. É diferente como? Digo, olha, você conversa comigo e eu converso com o pessoal. Você pode até falar. Agora eu não vou deixar você fazer como quiser não. Tem que ser do jeitinho que tem. Aqui, a disciplina aqui é diferente. Lá onde você costuma ir, o pessoal gosta de dançar. Aqui você está vendo esse silêncio, tem muito doente, tem muita gente precisando de ajuda. Aí comecei a explicar para ela. Ela está certa. Se comunicou. E eu não precisei ficar afeminado. Mas se eu deixasse, ia. Porque eu passo muita característica da entidade. Problema nenhum. Desnecessário numa casa espírita. Mas foi uma pombagira que se comunicou. Foi. Deu comunicação, deu recado, foi convidada a visitar a casa, participar dos estudos. E se ela quiser voltar outras vezes, era muito bem-vinda. Problema nenhum. Só que cada local com sua disciplina. Assim como o Bezerra de Menezes aparece como pai de santo em muitos terreiros de Umbanda. Chega lá, encarquilha, fala errado e ajuda muita gente. Ele precisa dizer que é Bezerra? Não. Ele também não vai pedir um tubinho de cana, nem vai fumar. Com certeza. Mas vai dar cada lição. Os amigos espirituais não fazem a diferença. Somos nós que fazemos. Nós é que colocamos barreiras no plano espiritual. Só que a gente tem que entender que, estando numa casa espírita, nós seguimos a doutrina. Então vamos seguir essa orientação. O resultado esperado e o obtido. Isso é um problema, porque a maior parte das pessoas que vêm fazer parte desse trabalho de cartas consoladoras vem na expectativa de conseguir uma resposta. Só que essa resposta é muito complicada. Como é que eu vou dizer a você que seu parente está no umbral, neste momento, sofrendo perseguição por 3 obsessores que estão mantendo ele preso numa caverna? Você vai ficar feliz e tranquilo a partir de hoje. Só que esses 3 indivíduos que estão perseguindo ele são as vítimas dele, porque no passado, aí começa a novela. E geralmente a novela mexicana, é longa. Ninguém está ali de graça. Nós não estamos aqui de graça, quanto mais lá. Então você chegar, nem sempre você tem uma boa notícia para dar. Nem sempre você pode dizer dessa forma. Aí vai a expectativa da pessoa. E o resultado pode ser pífio. Já o próprio Chico já colocava e deixava bem claro. O telefone toca de lá para cá. Ele não podia invocar não? Podia. Ele sabe que invocação é normal, não tem nada de mais invocar não. O problema é que quem vai atender? É possível atender? Então quando a pessoa chegava para ele, ele já colocava dessa forma para a pessoa entender que não dependia dele, da vontade dele, que o Espírito se comunicasse. Mas dependia da vontade do Espírito. E se o Espírito disse, eu falar com ele, para quê? Eu quero mais que esse povo me esqueça. Só porque ele desencarnou, ele não ficou melhorzinho, não. Então a gente tem que entender que cada caso vai ser um caso diferente. Aí a gente vê por que, às vezes, é tão complicado, é tão difícil nós termos esse trabalho normalmente. Porque para um médium se dispor, já é complicado. E para ele ter a condição dessa facilidade, dessas prerrogativas, é mais raro ainda. Então você vê que tem todo um preparo, tem toda uma equipe espiritual para desenvolver esse trabalho. Para achar o sujeito, orientar o sujeito, trazer uma informação. É complexo. Daí nem toda casa espírita está disposta a abrir as portas para esse tipo de trabalho. É muito complicado. E a responsabilidade é muito grande. Vez por outra, acontece. Mas é muito complexo.
Ficamos por aqui. Mas ainda tem 5 minutos. Ficamos por aqui, mas ainda tem 5 minutos. Não me mandem embora não, por favor. Eu queria agradecer a vocês e queria pedir a vocês. Posso, Guilherme? Pode. Para que a gente amplie mais. Se você achou interessante essa forma de palestra, que você pode ver que cada assunto que eu falei dava uma palestra. Só que a ideia é fazer de uma forma... Desculpa. é fazer de uma forma um pouco mais resumida, mas que a gente consiga abranger o máximo possível de informação e tirar certas dúvidas que são pontuais. Se você tiver essa dúvida, se você tiver uma informação, se você, poxa, discordou do que eu coloquei, não, eu não concordo, eu acho que não, dê sua opinião, me mande um e-mail. Meu e-mail está aqui à disposição com o nosso irmão Mário, para que numa próxima oportunidade eu vou voltar com o mesmo tema, só que o 2. Para a gente pegar essas informações, as curiosidades, essas dúvidas, às vezes pontuais, dentro da doutrina, que às vezes numa palestra inteira você escuta e o sujeito não disse justamente o que eu tinha dúvida. Ele falou de mediunidade, mas a minha dúvida ele não respondeu. É essa dúvida que a gente quer trabalhar. É essa pergunta, mesmo que não seja sua, é de um parente, é de um amigo que você não conhece, que você conhece, mas que não tem coragem de perguntar, é de um comentário que você ouviu no Facebook. Traga essa informação. A gente vai trabalhar, a ideia é dividir isso com outros colegas para que a gente possa crescer nessa ideia. E tentar usar essa realidade da internet, do Facebook, para a gente aproveitar e trocar mais ideias e nos tornar mais dinâmicos dentro dessa era digital que a gente se encontra. Agradeço muito a vocês, muita paz e uma boa noite. Deu pra gente aprender um montinho aí, né? Muito obrigada, Francisco Casa.